Bom dia, então esse é o nosso primeiro ciclo de entrevistas da Rina Educação e a gente está aqui hoje com o Marquinhos, Marco Antônio da Silva Souza, vem do movimento social, ligado ao projeto de meninos e meninas de rua, e você pode conhecer a trajetória dele no vídeo que conta a história dele. E o primeiro ciclo de entrevistas da Rina Educação, ele tem como proposta trazer diferentes vozes, né, um olhar múltiplo sobre diferentes temas. O primeiro ciclo ele tem como tema a educação no Brasil. Então, a gente está convidando pessoas que vão, desde aquelas que estão dentro do sistema formal de educação, estão na universidade, mas também e principalmente pessoas que estão em outros lugares atuando na sociedade e que têm muito a contribuir sobre a visão sobre o nosso sistema educacional no Brasil. São artistas, pessoas engajadas em diversos movimentos, em ONGs, em coletivos, pessoas que são professores também, no ensino estadual, público, que vivenciam, e também, por que não, os próprios estudantes que ainda, né, se deparam com essa questão. Então, dentro dessa proposta, a gente vai aqui fazer algumas perguntas para o Marquinhos e ele vai responder da maneira que ele achar melhor. Não temos aqui um roteiro fixo, tá, Marquinhos? A primeira pergunta é o que significa educação para você? Educação é o ato de educar, é você instruir, é você polir, é você disciplinar, você a partir, né, traz valores, traz costumes, né? Então o meu entendimento assim, eu entendo a educação nesse formato, né? Então essa possibilidade de o jeito de você estar passando o conhecimento, né? Agora esse é um debate talvez na nossa sequência aí, talvez que educação é essa, tal, né? O que nós temos do ponto de vista do que as potências que ela tem, né? Já dizia o Paulo Freire que a educação não faz revolução, né? Mas sem que a educação não faz a revolução, mas sem a educação também a revolução não acontece. Então ela está muito associada a esse poder de transformar as pessoas. Então esse ato nosso, né, aquela coisa mais direta, né, naquele momento do pasmo pedagógico, de você educar. Legal. Você está muito resumido? Não, eu acho que talvez você sintetizou, mas como a gente conversou aqui um pouco sobre a sua história de vida, você colocou de forma muito interessante que a educação, na verdade, está em vários lugares, né? Na família, na rua, no âmbito cultural. Então, como é que você vê esse espaço da educação? A educação formal é o único lugar da educação ou não? Ah, legal. Não, a educação é ampla, né? A educação está muito próxima ali da cultura, né? Está muito ali, flerte o tempo inteiro, é um casal que está sempre em vários espaços você está passando a educação e talvez você tenha a educação formal, que é um espaço também que a gente não nega, um espaço extremamente importante, né? É um espaço que acumula a experiência da humanidade de forma didática, de forma processual, e é um local onde você, então, adquire. Agora, o status que é dado, ou a construção ideológica que é dado para isso, se você negando os outros espaços, aí você gera essas contradições e essa desvalorização, por exemplo, da educação não formal, da informalidade de processos educativos, né? Que é muito comum a gente no trabalho falar, pô, eu fiz uma graduação e tal, terminei de sair, mas eu estou aprendendo de fato aquilo tudo que eu estudei agora. Então, quer dizer, como que a prática, né, cotidiana também, sistemática, ou não tão sistemática, mas cotidiana,
ou pegando Paulo Freire de novo, né? Ação, você ir para uma ação, refletir em cima do que você está fazendo, de forma coletiva, etc., são processos educativos, né? É muito comum as contradições, né? Por exemplo, apontar muito comum no processo educativo, principalmente com crianças, né? Em vários locais a gente defende o método do construtivismo, né? Construtivista, da criança poder estar exercitando a aprendizagem de forma ali gradual, de acordo com a sua idade, e dando autonomia para a criança. Então, é extremamente importante. A criança pega e abre a garrafa, põe o negócio e experimenta beber o café com leite, e o café com leite cai, derrama, e está ali o educador ali para ajudar, o auxiliar para ajudar. E como que essa dimensão, quando ela não é entendida, ela não é dialogada com a realidade. Você imagina, então, a realidade agora de uma mãe e um pai que trabalhou 12 horas, ou... Vou sempre trabalhar com a média, não vou radicalizar. Trabalhou a média de 9 horas, mas para chegar em casa demora mais 3, 4, 12, 13 horas, 15 horas longe da criança. Está em casa, extremamente cansado, e oferece um copo para a criança. A criança, em vez de esperar o pai dar de pouquinho e tal, ou a mãe, ele vai tentar e derrama. E aquilo ali é mais 20, 30 minutos que a mãe tem para fazer as outras coisas em casa. E como que muitas vezes pode, inclusive, gerar violência. Uhum. Então, esse desrespeito, esse distanciamento entre esse diálogo do que é a cultura, a vida dura das famílias, da média das famílias, média não, da maioria das famílias trabalhadoras, com o ensino dentro da escola. Então, essa mistura, e a criança, pela habilidade dela, ela vai aprender os dois modelos, entendeu? E vai se desenvolvendo. Então, esse diálogo da cultura formal, da cultura escolar, com o formato da educação junto à cultura popular, do jeito ligado à dinâmica do mundo do trabalho que é imposta às famílias, eu acho que gera vários conhecimentos. Isso é dois deles. Ou como aquela relação da mesma criança que tem um aprendizado na escola, que tem que dialogar, tem que mediar conflitos, e quando esse grupo aí de 13, 14 anos vai jogar bola na nossa comunidade. Quando chega lá, tem um monte de cara com 17, 18 e 20. Então, ali também se dá processos educativos, né? E como que é esse diálogo? Então, tem essa dimensão ampla, né, da educação que tem que ser levada em conta quando a gente traz para os espaços formais, para os espaços oficiais de processos educativos. Não sei se estou ampliando demais. Não posso dar continuidade, Álvaro? Claro. Marquinhos, você estava explorando a relação, né, da educação formal com outros espaços que também permeiam a educação. Mas, na tua experiência de vida, que a gente já explorou em outro momento, que função tem cumprido a educação formal na sociedade? Tá. Bom, vou sempre trabalhar com essa linha de um olhar crítico. Eu acho que ela cumpre um papel importante, fundamental. O Estado tem que se regular pela questão da educação, para ter os seus profissionais, basicamente para o mercado e para a manutenção do Estado. Então, tem uma educação que é extremamente importante, que vai formar o indivíduo, né, para a vida, vai formar para as relações, para a mediação, para solucionar problemas e etc. Então, isso é fundamental. E você tem uma corrida, né? A gente que veio, voltando um pouco os anos 80 e 90, era certeza, se discutia muito, né, que o acesso à educação era garantia de emprego. Acho que esse é um tema que está colocado principalmente com a chamada da quarta revolução industrial, inteligência artificial, robotização, informática, tecnologia, que hoje já não se garante. Então, era certeza. A pessoa fala, você estuda, mas se você conseguir um curso técnico, é mercado, é certeza. Eu sou aqui da região industrial, né? Sou aqui do ABC Paulista. Então, se a pessoa tinha acesso a um curso técnico, era certeza que a pessoa ia conseguir empregabilidade. Se conseguisse o curso de graduação, era também a gente fala certeza, nunca é certeza, né? Mas tem uma probabilidade muito grande de estar
funcionário público, que é uma carreira com estabilidade, de ter um trabalho mais qualificado no mercado. Era uma possibilidade muito concreta, pelo menos se sonhava desse jeito. Hoje essas possibilidades estão cada vez menores. Então, mas de qualquer maneira você vê, é intencional o jeito que eu estou falando. É uma educação que vai para o mercado. É uma educação para o mercado. É isso que está colocado. E nós não temos uma educação para a humanidade, uma educação para a sociedade. Acho que essa é uma disputa eterna, né, que está colocada na educação formal, que o cara aprende, né? Lógico que daí aí vem tecnólogo, vem cursos rápidos, tem toda uma lógica de também a nível internacional de pautar o Brasil, muito elaborado principalmente pelo povo do Fernando Henrique Cardoso, essa coisa de aprovar uma luta. Olha a capacidade dos caras. Pega uma luta histórica que não precisa ficar retendo criança, que ela pode aprendizado, mas faz isso de uma maneira diferente, que é colocar a pessoa que terminar um ciclo de estudo sem conhecimento, com conhecimento muito abaixo do que seria razoável um médio. Para que isso? Para você melhorar estatisticamente os dados brasileiros, para dizer que a população brasileira está melhorando a qualidade, está melhorando o acesso à educação. Então, acho que tem um pouco dessa disputa. Cumpre, então, um papel, agora cumpre outro papel central, que é a manutenção da sociedade como ela está. Acho que esse é um ponto do olhar crítico nosso, né? Do olhar crítico dos trabalhadores em educação, do olhar crítico dos movimentos, é dizer, então, que é a possibilidade, tem uma potencialidade de conhecimento real, que é muito importante, que é fundamental, mais que importante, é fundamental, mas tem também como um aparelho ideológico de reprodução da mesma sociedade. Acho que essa disputa é importante que ela ganhe a dimensão que ela tem que ter. Ficou sem som. Está sem som, Marquinhos. Eu recebi um telefonema, talvez seja isso, acho que na hora da ligação. Mas é isso, acho que basicamente resumindo é isso. Então, quer dizer, você tem alguém que está com atenção a isso. Isso, de novo, volta, numa medida mais a longo prazo, a perspectiva de construir um projeto para além da sociedade como ela está organizada. Legal. Pegando esse gancho, então, exatamente, né, com isso que você está falando, dessa característica de que a educação formal ela tem o seu aspecto importante, porém, né, em grande parte, ela acaba sendo um instrumento de reprodução social, né, de reprodução das estruturas sociais e dos privilégios, né? Então, eu iria perguntar para você como é que você vê esse sistema educacional do Brasil atualmente e um olhar crítico para esse sistema educacional brasileiro atual. O que você acha que é importante para os estudantes aprenderem? Acho que o próprio sistema vai dando uma dica, né? Quando eles começam a dizer que algumas matérias têm que ser eliminadas, eu acho que ele nos dá uma dica que tem matérias que têm que ser fortalecidas. Né? Eu acho que esse diálogo do conhecimento da escola formal com a produção da humanidade com o olhar crítico. Então, como é que você aprende matemática de maneira crítica, que é, né, física, ciência, história, sociologia? Desculpa, eu estou recebendo uma ligação, então como vou apertando aqui para desligar, tá? Tranquilo. Então, eu acho que esse é fundamental. Uma outra coisa fundamental é essa valorização de processos educativos que era muito mais produzido, a gente viu mais até os anos 90, mas que ainda persiste em grupos. Então, você tem, por exemplo, vamos pegar a questão rural, né? Você tem ainda escolas dentro de acampamentos e etc., que tem uma proposta que leva em conta toda a grade, né?
mas que tem também como um valor, um princípio ideológico que valoriza a partir da que eu acho que é um bom exemplo disso. Eu acho que essa é uma possibilidade. Você tem outros modelos que tentam um desses aspectos. Você tem as conhecidas escolas abertas. A gente tem alguns exemplos de escola aberta, onde que conflito de ordem da violência, de depredação do espaço, como um espaço muito fechado, a possibilidade de abrir esses espaços, de dialogar amplamente, de trazer a comunidade, porque como é um espaço, então vamos trabalhar com esse conceito, né? Como é um espaço que o Estado é de todos nós, porque ele é um Estado democrático, de direito, e todo cidadão então toda a sociedade faz parte do Estado, o Estado também é parte da sociedade, então o incorporamento, né, a escola ser tomada no sentido de ser ocupado por quem está em volta dela, por quem frequenta ela, pelas famílias, pela comunidade. E elas ser pessoas que ajudam na gestão e ajudam na direção do conhecimento. Eu acho que esses são caminhos, possibilidades de você diminuir a distância diminuir a distância onde que tem uma coisa cercada, tem um espaço com um grande muro, que quando você abre a porta, você entra ali para dentro, aquilo ali não tem nada a ver com a rua, não tem nada a ver com as casas, não tem nada a ver com a comunidade que está em volta daquele espaço público. Eu acho que esse é um desafio, já tem experiências muito concretas. Agora, isso também tem que estar linkado com um projeto nacional mais amplo de educação, com um projeto popular para o povo brasileiro. Exatamente. Porque senão você joga isso no colo de espaços onde que tem uma classe média mais organizada, onde tem algum segmento mais organizado que consegue se apropriar desse processo, mas termina não sendo uma regra, digamos, nacional, não termina sendo uma regra estratégica de aproximar o equipamento escola da comunidade e ela fazer parte da comunidade. Porque se ela é depedrada, se ela tem muros altos, etc., orienta um vício que esse espaço é um espaço que ocupa um lugar na comunidade, ele não é o espaço da comunidade. Legal, Marquinhos. Concordo muito com isso, porque a gente precisa construir um processo de deslegitimar a educação como propriedade de uma única visão pela qual o Estado se apropria, né? E define o que é a educação. Porque a educação ela pode ocorrer a partir de várias situações de ensino-aprendizagem fora do sistema formal, né? Então, o que a gente precisa é abrir essas fronteiras do sistema formal para legitimar esses outros movimentos de educação que ocorrem com projetos diversos, né? E que eles sejam reconhecidos, eles sejam legitimados e possam criar aí uma comunicação com a educação formal e um reconhecimento com esses processos educativos, né? Então, achei muito legal isso que você falou. O Márcio estava querendo falar também, Márcio? Eu queria retomar um pouco um assunto que passa pela criança e adolescente e que talvez o Marquinhos consiga puxar aí para a educação. Mas ele começou a militância política nos anos 80, né, quando vigorava o Código de Menores. E a pergunta o que é que o ECA conseguiu mudar nesse paradigma de pensamento de um Código de Menores, né? Até onde o ECA conseguiu avançar e até onde o Código de Menores ainda permeia a nossa sociedade. E qual a relação que você pode encontrar nesse debate com a educação?
Eu acho que do ponto de vista alguns que falam que as leis, né, tem que ser a formação das leis, o princípio da formação da lei se baseia na cultura, nos modos como aquele coletivo, aquele grupo, aquela comunidade trata de determinados atos, determinadas situações, e aquilo vai forjando o que nós chamamos de lei. O que nós percebemos muito concreto é que nesse tema, Márcio, acho que é uma boa pergunta, e de difícil resposta. Ela vai nos apontar o seguinte, que nós temos uma mudança do ponto de vista legal, mas as questões profundas da cultura brasileira, dos valores brasileiros enraizados nas camadas, na subjetividade, ainda é a separação da criança do pobre, da criança do outro, da criança do negro, etc., como menor. Eu acho que esse valor ainda, acho que aí tem um diálogo com a educação, porque você mudar do ponto de vista legal pela força política do momento, ainda é um caminho muito longo para essa mudança legal virar uma mudança cultural. Esse é o desafio nosso, aí acho que a educação tem um papel enorme. Então, talvez, eu diria que com a LDB, as mudanças, né, o acesso à escola, como eu falei, agora os meninos já não são tão facilmente expulsos da escola. Tem coisas boas acontecendo concretamente. Você consegue matricular uma criança hoje, independente do currículo dela, se tiver, só que tem que ter uma organização por trás, tem que ter uma ação de um órgão de Estado por trás. Muitas vezes, só a mãe e etc. não consegue, em muitos casos. Então, mas mudanças há. E a educação tem um papel fundamental, porque o que eu falei numa hora, a educação e a cultura, em muitos momentos, eles andam de mão dadas, eles estão ali, eles se misturam, né? Às vezes fica quase como espelho e rosto, né? Então, essa mudança é importante. Agora, a prática ainda, dentro da escola ainda, no olhar para algumas crianças em alguma situação, ainda tem um embate entre o que é LDB, o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e o que é o Código de Menores. O enraizamento dos valores autoritários, conservadores, trazido para ver a criança empobrecida, de periferia, como menor, que a escola é um favor para a população, ainda é muito forte. Então, acho que nós temos uma dimensão, e aí o papel do olhar crítico da educação, dos educadores, as alianças com os movimentos mais amplos, no sentido de que mudar esses valores, essa subjetividade cultural, que ainda marginaliza esse menino que é de medida socioeducativa, marginaliza aquela criança que tem um cabelo não normativo, a criança que chega com chinelinho de dedo, ainda não está preparada para uma criança que manifesta um comportamento um pouco diferente como a média, ou seja, a escola é sufocada porque as classes são numerosas e para o professor conseguir dar o mínimo ali, ele vai trabalhar com a média das crianças. Quem está abaixo dessa média, rapidamente ele vai ser de alguma forma estigmatizado, vai ser, então, não consegue dar conta. E aí, por trás, eu acho que tem esse valor que nós estamos falando. Então, o código, o ECA, é o que determina, mas muita deliberação, inclusive, do juiz, da justiça, ele vê o ECA, mas ele delibera com o pensamento do Código de Menores. Isso afeta diretamente a criança. E por isso que olha que coisa interessante para a gente avaliar falando de educação. O Mujica, o movimento da Frente Ampla na Uruguai, pautou o tema do não à redução da maioridade penal. E o que eles fizeram? Eles trouxeram o debate, lógico, foi feita uma consulta, e eles fizeram o debate, promoveram o debate associado ao processo presidencial. Então, quando você foi votar para presidente no Uruguai, fora o voto para presidente, você colocava no voto paralelo se você era favorável à redução da maioridade penal ou não. Quem foi os principais articuladores de organização social aí mobilizar a opinião pública, fazer o debate contra a redução da maioridade penal? Foi os professores.
Então, envolver o debate, que é um local onde está muita criança depois da família, é a escola, as instituições dos trabalhadores em educação, a própria educação assumiu, incorporou a defesa em defesa dizendo não à redução para as crianças no Uruguai. Se nós colocássemos aqui uma escuta, a gente ia ter um contraponto. Quem defende criança está num campo e quem defende educação está no outro, e quem defende a escola. Tem um conflito aí. Esse é um pouco da dimensão que eu falo, olhar como criança. Então, há uma cisão que nós temos que cuidar. E isso passa pela educação fundamental. Formação, por exemplo, os professores, né? Quando você vai fazer licenciatura ou está na pedagogia, apesar das recomendações do CONANDA, você não tem nas faculdades, ou quando tem é muito pequeno, uma série que vai discutir, os futuros professores discutir o ECA. Então, quando discute, fala assim, o ECA é defensor dos direitos das crianças. É isso que atrapalha eu desenvolver uma boa aula. Agora as crianças só têm direito. Ou seja, reproduz um discurso exatamente dos setores mais conservadores e que hoje ganhou hegemonia política no país. Então, essa disputa está colocada nesse momento acirrada. Aí vem questão de educação de gênero, todos os outros temas que esses grupos começaram a atacar. Então, isso está muito próximo, né, de alguém que ensina. E você imagina como alguém pode ensinar história, como alguém pode ensinar a língua portuguesa, como alguém pode ensinar matemática ou ensinar sociologia, se a pessoa não tem um conhecimento do que quer dizer, qual é o processo histórico dos direitos da criança e adolescente, que é a parcela que esses profissionais trabalham. Essa acho que é alguma das questões, Márcio. Não sei se respondi. Não, opa, foi longe. Deixa eu fazer uma outra associação a partir do seu pensamento, desse conflito entre menor, do Código de Menores, a criança e o adolescente como sujeito de direitos no ECA, e uma visão distorcida de que criança e adolescente só têm direitos, nessa fragmentação que você acabou de comentar. Eu incluiria, para a gente pensar aí, algo que você já tocou nessa entrevista, que é a invisibilidade que nós temos hoje das crianças que vivem na rua, em situação de rua, que moram na rua. E você disse, a gente sabe quantos gatos, quantos cachorros e quantos bois nascem e morrem todo dia no Brasil. A gente tem um controle muito grande de qualquer área. Mas criança e adolescente parece que tem um fetiche de ser um objeto que a gente rejeita e que a gente prefere não conhecer. E aí eu coloco a tua atuação em relação aos grupos de extermínio. Entende? Como é que você encaixa esses elementos nisso que a gente está conversando? Porque a gente ainda trata como menor. Você ainda tem esses conflitos. De repente, ainda hoje, você já atuou lá atrás, mas ainda hoje, grupos de extermínio, né? Que sociedade, que Estado, o que é isso? Os nomes vão mudando, né? A gente tem uma parte... Eu vou pegar um outro foco para a gente discutir isso, que são o que nós podemos chamar dos indesejáveis, né? Você tem uma parte importante da população que são indesejáveis, né? Já tem aí alguém apontando pós-pandemia, para onde que vai, uso de chip, eu já apontei nanotecnologia, restrição de liberdades, tem um caminho enorme aí que alguns vêm pensando e tal. Eu estou muito focado nesse momento muito no povo da rua mesmo, né? Como é que a galera está, como é que a gente consegue o povo tentar sobreviver. Isso está muito ligado ao controle das populações, né, Márcio? De ser determinados grupos, né, social, né? Porque, veja bem, se a gente podia falar, não, mas é um profissional que está atuando, né, o que está dando resposta é um profissional desatualizado, que, por exemplo, tem erros, né? Vocês sabem, aqui em São Paulo, por exemplo, tem a Zona Sul, né? Faz uma divisão, Paraisópolis, onde morreu aquele jovem pisoteado, ele faz divisão como se fosse uma rua
de um condomínios enorme, porque tem lá, acho que é 15, 20 andares e cada andar tem uma piscina. E o mesmo policial, que é extremamente agressivo, extremamente agressor, com essa população que mora nas comunidades, é o cara que tem todo um cuidado quando vai tratar ou quando vai... Não, trabalha estritamente na lei quando vai tratar de uma pessoa que mora num desses condomínios. Então, você vê de olhar, de controle das populações e de segmentos que são matáveis, de segmentos que são torturáveis, de segmentos que são encarcerados, de segmentos que não têm importância social. Esse é um debate chato da gente fazer, né? Porque é muito pesado, sempre é muito pesado falar disso. Mas cada vez fica muito mais evidente essas características do Estado para olhar para o seu povo. Ou para a gente diz, talvez ele olha para o povo, mas os dirigentes ou a cultura da elite brasileira, ela não entende como um povo brasileiro. É muito louco essa contradição, né? Mas, de novo, discutindo cultura e um pouco da educação. Só que quando o cara sai lá para fora, a referência que tem do que é Brasil e tal está muito ligada à cultura popular. É a cultura nordestina, é a cultura do samba, é a cultura do futebol e etc. Então, essa pessoa até fala disso quando está na Europa, quando está fora. Só que quando vem para dentro, as pessoas que são produtores dessa cultura, as pessoas que vivem desse processo educativo, que aprendem isso, são os grupos mais marginalizados. Assim, cada vez aumenta a cisão entre os Brasis. Entre um Brasil, que é o que mora um andar com piscina, e entre um Brasil que uma piscina mora 4 famílias. É cada vez mais, é mais gritante. E esse grupo, toda a estrutura de setores da segurança pública permite um cerco. Nós vivemos num cerco, né? Essas pessoas são cercadas do seu direito de ir e vir, são cercadas do direito à cidade, são cercadas, até tem uma unidade básica de saúde, que bom, até tem uma escola na comunidade, isso é bom, né? Mas os outros direitos, como a cultura, que é coisa que dialoga espaços culturais, outros espaços educativos para além da escola, não estão na comunidade. Biblioteca, local para dança, local para ouvir música. Quando tem música, é muito controlado. Aí as pessoas, no seu processo, né, de autônomo, de autogestão, começam a produzir os seus próprios bailes, começam a produzir suas próprias festas. A gente viu o massacre do Paraisópolis com 9 pessoas mortas, dizendo até agora não tem ninguém punido. E isso é de forma... Então, não é um evento que entra para a história e fica marcado. São eventos sistemáticos contra parcelas que a gente conhece muito bem, que são jovens, começa muito casos com adolescentes, com baixa escolaridade, o nem estuda e nem trabalha, advindos da comunidade afro-brasileira ou descendentes indígenas, que mora, em geral, em áreas de ocupações, em áreas irregulares, que mora na periferia. Então, esse segmento é um amplo segmento que, quando chega na escola, quando vai para a escola formal, entra no espaço de educação, ele já entra com a sua subjetividade. Ele já sabe como que esse serviço olha para ele. Ele já sabe o que esse serviço pensa dele. Ele já é instruído. Não participa de nada não, meu filho. Não vai participar de nada não, porque sabe, se participar, depois sobra para ele, para ela. Então, isso está dado. Né? E isso está dado. Então, a escola, ao mesmo tempo que a gente faz a crítica, é um local para libertar, porque é ali que está o povo. É ali que está o filho dos trabalhadores e das trabalhadoras. É ali que está o filho indígena. É ali que está o filho do negro. É ali que está o filho do LGBT. É ali que está o filho do encarcerado. Só que essas entranhas merecem um olhar para a escola crítica, porque a outra escola é o contrário. A escola é um espaço de violência para essas pessoas, né? É violentado pela cor do cabelo, é violentado pela opção sexual, é violentado porque pela atividade que o pai faz, é violentado porque não tem pai, é violentado porque tem 2 mães. Então, essa é uma prática muito forte que reproduz na escola.
Então, pensar nos professores, pensar nessa questão sua que você fala bem de fundo, nos professores, é conseguir lhe dar uma dimensão da formação que lida com essas questões. Eu vejo só jogar isso na sua professor, porque a máxima é o embate que tem, né? Aí você vai ver o professor, é um trabalhador precarizado, que vem sendo, nos últimos tempos, marginalizado com a sua atividade. Então, antigamente alguém fala que tem orgulho de ser professor, às vezes a pessoa fala, eu trabalho na educação, tenta fugir um pouco, porque tem um estigma pesado em cima desses trabalhadores. E muitas vezes, naquela reunião de pai e mestre, que deveria ser a junção, né? Essa possibilidade de construção da comunidade, da autogestão dos trabalhadores num serviço público que é dele, como princípio, ele como alguém do Estado, e que tem os trabalhadores, alguém que vai lesar aquilo, aquilo ali vira um campo de batalha. Os pais brigando com os professores irritados falando da dificuldade de ensinar os filhos ou do comportamento dos filhos. Alguém está ganhando muito com isso e alguém está garantindo com essa estratégia a manutenção do que está aí. Eu sei com certeza, não é os professores e não são os familiares. Né? Então, esse conflito está dado. Eu vou em algumas reuniões de pais, assim, a gente fica assim, fica falando, caramba, meu, o negócio aqui na ponta, que o negócio é profundo. A manutenção do que está aí é profundo. Então, isso está colocado. Então, esse embate está colocado, Márcio, para responder essas questões. Né? Eu acho, cada vez mais, tentar os movimentos, né, se ocuparem da escola, a necessidade de abrir para os professores a formação, mas levando em tema também esses temas que a gente está colocando aqui, de maneira estruturada, processual, didática, é fundamental, porque quando o cara entra, vários camaradas meus aí que foram para a escola, né, que lá, quando a gente estudava, lá era revolucionário do grupo estudantil, tá virando conservador, cara. É impressionante. Eu falo, mas como, mano? Pô, mas nós escutamos Paulo Freire, nós estudamos Vygotsky, pô, nós estudamos Makarenko, pô, os caras revolucionários, aí o cara, ou seja, o sistema tem a capacidade de puxar. Para não puxar esse cara, a escola tem que estar organizada de forma popular, a escola tem que ter vida popular, a escola tem que estar aberta, os movimentos têm que estar dentro, os professores têm que sentir a solidariedade da classe, não da classe trabalhadora, tem que sentir a solidariedade dos outros movimentos e ele como parte desse movimento. Eu acho que aí é a grande disputa que a gente tem que almejar para tentar furar esse cerco muito bem montado, muito bem estruturado por esse modelo que está colocado de escola para os filhos da classe trabalhadora. Por quê? Por esse histórico, às vezes a galera, já fui em umas escolas muito cabulosas aqui de São Paulo, né? Mano, você vai, eu conversando com os professores, mas quando os moleques estão muito nervosos, agitados, o que faz? Não, os meninos têm aula de judô. A meninada tem aula de teatro. O professor faz reciclagem, cada 2 meses tem um processo de reciclagem coletiva com os professores, por isso que você está vindo falar aqui. Então, abre outras possibilidades que a gente não encontra, muitas vezes, nesse espaço da escola formal. E uma sobrecarga de trabalho para o pessoal. O professor tem que cuidar de matéria de escola em casa, quando está no seu horário vago. O cara tem que trabalhar em 3, 4 escolas para conseguir o mínimo, para pagar suas contas. E por aí vai. Acho que eu já dei mais ou menos a dica, por aí vai. Álvaro, posso dar uma esticada na corda e você puxa de volta depois? Não, claro. Inclusive, eu ia fazer um comentário que, assim, tá, maravilha. Outras perguntas, o Marquinhos mesmo já foi respondendo. Né? Eu ia perguntar para ele, com essa questão, que ele vê essa cisão, e qualquer pessoa que tiver um mínimo de um olhar crítico vai ver também essa cisão. E ia perguntar, então, a educação tem algum papel, né, nesse sistema que a gente vive, né, nesse apartheid geral, social, cultural, étnico, de gênero? E ele mesmo já respondeu que a educação tem que, né, criar processos que a comunidade ocupa a escola, que esse processo seja transformado, que o professor tenha uma formação.
Então, eu acho que o Marquinhos já até se adiantou. Então, pode perguntar, Márcio. Tá. Marquinhos, você tocou num ponto central, né? Que na escola está o filho do trabalhador, está o filho da população historicamente excluída nesse país. E nas igrejas evangélicas, o que é que você me diz? Que existe um preconceito geral, né, de todos os lados, da esquerda principalmente, que não compreende e só reforça esse preconceito. Mas me parece que na igreja evangélica, lá da periferia, naquela portinha que 20, 30 pessoas se reúnem, também está a empregada doméstica, negra, periférica, também está o motorista, também está aquele jovem com trabalho precarizado. Como é que você vê isso? O que você pode dizer aí da tua experiência? Estou pensando aqui, tem algum papel educacional de forma ampla essas igrejas? Tem um papel fundamental. A questão é o seguinte, o que você tem? Você tem... a gente foi fechando muita porta, né, Márcio? Guiou muito nos últimos tempos, que eu acho que é uma estratégia, eu acho que ela tem que ser valorizada, porque tem muitas coisas boas, mas merece olhar crítico. Lembra? Acho que eu comecei aqui falando que a gente tem que voltar para um projeto nacional, olhar crítico, amplo do que nós construímos nos últimos 30 anos, aos partidos, aos movimentos sociais, a elaboração teórica, as instituições, temos que voltar. A gente fez um caminho desse nos últimos 30 anos, estruturou muito políticas públicas, tentou estruturar muitas políticas públicas, esvaziou os movimentos sociais de periferia, esvaziou os movimentos de base, esvaziou os movimentos comunitários. Aí, quando agora o pessoal com a pandemia vai entregar a cesta básica, vou te falar para você, sabe com quem o pessoal está aprendendo? Está aprendendo com os evangélicos. Não sabe, o cara vai entregar a cesta básica, quer falar do Bakunin, quer falar de Karl Marx, quer falar do Bolsonaro, quer falar... vai falar no sentido mesmo, de pegar, quase abrir um livro e falar, o cara é isso, o cara é aquilo, é aquilo outro. Então, muito longe do trabalho, as portas se fecharam. Quando os movimentos, então, nos anos 80, nessa perspectiva do movimento popular mais unificado, você tinha muitos centros comunitários. O Brau tem uma música do Racionais, né, que ele fala assim, que fala de uma música que tem um cara estendido no chão, morto, fica muito tempo. Então, uma parte que ele fala assim... comunizou tudo, perdeu a dimensão de alegria. Aí você vai, o cara trabalha 12 horas, tem que ficar a mulher lá quase 1 hora, porque a criança tem 2, 3 anos, quer comer sozinho demora meia hora, a mulher tem que fazer mais um monte de coisa. Na escola, cheio de goró, e ela não tem nenhum espaço que chega nesse perfil de pessoa. Do ponto de vista mais pessoal, você tem os meios de comunicação, etc, etc. Márcio, essa pessoa tem um lugar, cara, que ela vai receber uma mensagem positiva com alguém com a mesma característica dela que conseguiu superar, e ela vai cantar uma música de lá, uma música super alegre, uma música dançante, com mensagem que diz, você está nessa situação, mas você pode superar. Você pode sair daí, porque tem alguém que está te olhando e está muito além do que você consegue entender. Isso tem um poder, está mostrando um poder que nós vimos agora. A grande disputa de narrativa, o enfrentamento aos direitos humanos e as contradições, como é que eles têm habilidade para lidar, né? Porque a contradição dos caras não é atacar o marxismo, isso aí fica para um setor. O Olavo de Carvalho, precisa babaca aí. O centro dos caras é pegar os direitos humanos. E Jesus Cristo talvez seja um dos maiores na história dele, né? O símbolo dele histórico, talvez o maior defensor dos direitos humanos. Então, os caras atacam e têm essa capacidade. Então, a gente agora está fazendo distribuição de cesta básica. É impressionante que a gente criou o grupo para tentar conversar.
de cada 3 falas que as mulheres falam, 2 delas vai remeter a alguma atividade, alguma expressão bem pequena religiosa. Então tem uma força, isso dialoga, tem uma força, né? De dialoga com aquela mulher que está com o filho preso, daquela mulher que está com o marido preso, daquela mulher que está tendo que fazer faxina e agora diminuiu de 5 dias para 2 dias, e ela tem que manter uma casa com 7, 8 pessoas, aquela pessoa que tem um filho com deficiência, que não é atendida, aquela pessoa que está com 2 crianças drogadas, e a gente o que oferece, num plano teórico de ideologia, não consegue suprir a necessidade imediata daquela família, porém, se ela fala alguma coisa na igreja, é muito provável que os caras falem o seguinte: a senhora quer que a gente vá um dia, ou que dia, e tem alguns que é mais impositivo. Eu posso ir quarta-feira na casa da senhora para fazer uma oração? Você tem um filho da senhora, a senhora me dá 2 dias, vamos levar ele para uma clínica de tratamento? Ou seja, tem respostas muito concretas e subjetivas às necessidades dessas pessoas que nós estamos falando aqui. Então, esse é um debate que esvazia os outros serviços esvaziados, pouca força, dimensão de dialogar com o povo, na comunidade, mais na ponta, e com um discurso muito distante, um discurso já com muito pouca eficiência nas necessidades concretas dessas pessoas. Eu acho que é um pouco, eu não sei se enviesei demais, mas é um pouco dessa dimensão. E por exemplo, nós estamos fazendo um levantamento agora apontando muitas pessoas nessa crise são evangélicas, né? E como também a gente também um viés conservador nosso, preconceituoso da religiosidade do povo brasileiro. Você levar isso é quase de uma inocência, né? Não levar em conta a força da religiosidade como processo de emancipação e de educação da pessoa. Então é muito comum, você sabe disso, né? De trabalhar com exemplos. Então é muito comum você ver um cara lá na frente que faz uma fala totalmente formal, erudita, e no final ele termina dizendo assim: olha, esse que está falando com vocês já foi um cara que bateu na mulher, já foi um cara que espancou, já foi um drogado, já foi um morador de rua. Isso vai para um perfil. Mas é muito comum que ele chama um palestrante daqui a 2 semanas e vai um outro palestrante que fala um monte de gíria, que troca a maior ideia de doido, vai falar a mesma coisa. Eu já fui de rua, eu já fui estar dialogando com outro segmento desse povo. E por aí eu poderia dar vários exemplos, né? Mas para amarrar, esse vazio de possibilidade na política pública e na educação fez com que o processo de crescimento econômico e ascensão econômica das famílias tradicionalmente empobrecidas, marginalizadas, achou que por si só o acesso à Minha Casa Minha Vida, o acesso a acessar a universidade, a conseguir comprar um carro, a mudar de celular e outras coisas, por si só, como foram beneficiados por um período, isso reverteria em reconhecimento público ou reconhecimento político. E quando deixa esse vácuo, exatamente também esse segmento entra aí. Vai dizer assim: está vendo isso que você chegou na faculdade? É porque é o seu projeto pessoal que você tem com o religioso e ele está respondendo. E essa pessoa vai lá no altar dizer: olha, eu era fudido, estava lascado, era doméstica, e agora eu estou aqui, meu filho está aqui, você levanta aí, ele está se formando em direito. Porque o meu projeto foi alcançado, a minha fé foi alcançada. Esvazia toda a possibilidade de política pública de Estado democrático de direito. E nós estamos vendo isso em várias áreas, a gente está conseguindo perceber essa situação. Né? E quando não dá certo, também tem uma resposta. Ou seja, é na filosofia, para cada pergunta ter uma boa resposta, ter uma pessoa que vai fechando o ciclo. Se você não conseguiu nada, o problema está na sua fé. Você continua que um dia você vai conseguir. É quase a gente que fala assim: hoje nós somos derrotados, somos militantes, mas amanhã será outro dia. Amanhã a vitória vai vir, porque nós somos militantes, acreditamos e tá. É o mesmo princípio, porém levado por viés e estratégias com interesses diferentes.
Desculpa, mas eu falei um pouco a mais aí, né? Mas é isso. É um tema que me toca muito. Você amarrou bem, fechou o ciclo bem, trazendo para a educação, e eu lembrava aqui que eu e o professor Álvaro, nós lecionamos para essas pessoas que você menciona, né? Que são periféricas, empobrecidas, empregadas domésticas. Eu tive um aluno que ele vendia bala no sinal, era estudante de Direito no 8º semestre. Entende? E é isso, tem um discurso religioso muito forte por trás que justifica e que dá sentido a tudo isso, né? Se fecha assim, se deu errado é porque tem um significado, se deu certo é porque realmente mereceu, mas a gente pôde vivenciar isso fechando esse ciclo, de como algo que, quando eu perguntei, eu falei, eu vou esticar, talvez fuja um pouco da educação, mas está completamente no cerne, né, do debate educacional. Então, perfeito a reflexão. E posso dar uma outra esticada aqui, Álvaro? Como é que a gente está de tempo? Não, aí? ainda não. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tá, beleza. Na verdade, assim, é um pouco mais que uma pergunta, é uma reflexão também. Essa questão do crescimento dos grupos religiosos, evangélicos, de uma maneira geral, né? É muito claro esse espaço que eles acabam ocupando, né, de recepcionar, né, as pessoas das comunidades, da periferia, que o Estado abandonou. Então, essa assistência que você contou, que eles apresentam soluções imediatas, que vão lá na casa fazer uma oração, que vão levar o filho para uma clínica, né? Essa atenção que ela é concreta, ela é real, ela é palpável, né? E esse espaço ele acabou ficando vazio na nossa sociedade. Se a gente olhar a história do cristianismo, por exemplo, isso aconteceu também com a história do cristianismo. Lá em Roma, né, a ideia básica do cristianismo era a caritas. Então, eles eram perseguidos pelos romanos, pelos pagãos, como pagãos, pelos romanos que eram pagãos, perseguiam os cristãos, e aí, mesmo assim, o cristianismo crescia e crescia na população, porque não havia nenhum sistema de assistência social no Estado romano, no Império Romano, então eram eles que faziam o cuidado aos idosos, aos pobres, aos doentes, né? E o cristianismo, dessa forma, ele, mesmo sendo proibido, mesmo sendo perseguido e punido, ele acaba se tornando um fato inevitável. E depois essa história do cristianismo se desdobra, né? Virando uma instituição de poder, né? No decorrer da história. Mas, pensando nesse espaço que as igrejas começam a ocupar, como que a gente pode pensar um diálogo com processos educativos? Né? Como que a gente pode pensar, mesmo simplesmente um diálogo com esses grupos, né, que acabam tendo uma força simbólica e uma força real, concreta, ali, como você contou, muito forte. Né? Como dialogar com essa realidade? Deixa eu tentar entender um pouco. Você está falando isso num âmbito mais filosófico, uma coisa assim, ou da escola? Eu me perdi um pouco nisso. Qual é o âmbito desse diálogo que você está falando? Não, no âmbito concreto. Como que a gente pode dialogar com esses grupos religiosos e encontrar maneiras de empoderar, de desenvolver o pensamento crítico, de construir uma escola plural, uma escola que não seja só religiosa, quer dizer, como criar uma relação?
como integrar o movimento de esquerda. Você lá para trás falou eu acho que que a gente precisa voltar a falar de socialismo, voltar a falar de religião. Então, assim, como dialogar com esses grupos, assim, né? Um diálogo de fato. Eu vejo em algumas dimensões. Por exemplo, nas últimas eleições saiu um levantamento, uma pesquisa, o voto dos religiosos. E lá tem alguma coisa interessante. Por exemplo, lá fala o seguinte, que o pessoal teve mais ou menos em torno de 70% de votos dos evangélicos foi canalizado para o atual presidente. Aí o pessoal ficou muito atento com os 70%, mas esqueceu de dizer então que tinha 30% que não foi. Isso dá mais ou menos de cada 3, um não votou nele. Aí é uma possibilidade. Depois, a questão que já foi apontada pelo Márcio um pouco, a questão do preconceito, porque a gente fala isso no campo da disputa política, mas no dia a dia o cara está com o evangélico, né? Você está com o cara é um professor, você está com o cara é um motorista de Uber, você está com um cara, é um cara que está na academia, um cara que faz corrida, o cara está no dia a dia. Acho que aí é uma dimensão do diálogo, de possibilidade de abrir o diálogo. Do ponto de vista teológico, eu acho que tem um desafio, porque também tem evangélicos progressistas, né? Tem grupos evangélicos importantes. Tem um grupo aqui na gente, aqui, não é exatamente evangélico, mas tem um grupo que chama alguma coisa do sétimo dia. Mas é um grupo que tem aqui no Brasil, eles são pequenos. Como é que é o nome, gente? Me fugiu o nome, mas é um grupo conhecido. Eles são de identificação e tal, um grupo bem pequeno. Engraçado, sabe que em Cuba eles são muito respeitados pelo governo cubano. Esse grupo ajudou demasiado os barbudos na Serra Maestra. Na Nicarágua, vai perguntar? Não, eu acho que o seu celular deve estar com a bateria acabando, porque está cortando bastante. Verdade. Obrigado pela dica. Eu estou com o carregador perto aqui. Deixa eu aproveitar, eu vou tentar mudar aqui a rede, que o sinal está um pouco ruim. Então vai dar uma caída, assim, deve ser uns 5, 10 segundos e volta. E a gravação? A gravação, se parar, eu continuo depois. Tá ruim. Tá? Eu vou tentar mudar a rede aqui. Tá. Voltou? Ok, para mim está ok. Ok. Vamos lá, recupera a fala. Tá, não, eu vou falar isso então de forma rápida. Então, Cuba tem esses, acho que são os mormons. Imagina falar disso aqui no Brasil. Eles têm o pessoal tem um carinho por eles lá, o Estado, o Partido Comunista Cubano, porque eles foram muito solidários. Um alto comandante sandinista, uma oportunidade que nós tivemos de ver o discurso dele, ele diz da importância que numa mão ele segurava a Bíblia e na outra ele estava com um fuzil para garantir a revolução sandinista. Depois você tem diversos também correntes, né, teológicas de formação no meio do povo. Então, tem essa complexidade. A outra, acho que tem que abrir um diálogo um pouco menos preconceituoso. Porque a gente traz esses preconceitos, carrega esse preconceito, generaliza, e isso termina, de fato, é um elemento fundamental para a manutenção desses grupos a esses setores mais conservadores. Porque a pessoa, por exemplo, a gente está fazendo isso.
Umas 2 pessoas já me chamou de pastor Marquinhos. Eu falei, olha, eu não sou evangélico. Ah, eu pensei que você era pastor. Você acredita que a gente está fazendo um apoio agora para algumas famílias com cesta básica? Então, a possibilidade também se desarmar um pouco. Nós vamos perceber. Agora, tem uma crise colada para os setores contrário a isso. É a queda do estado de bem-estar, é uma crise que não... Está cortando, né? Deu uma cortada, eu parei. Vocês estão ativos aí? Sim, cortou o seu som. Você estava falando da crise do bem-estar social. É isso. Eu parei porque eu vi que vocês ficaram estáticos aí. Então, basicamente, é uma crise colocada pós-89, já vinha um pouquinho antes, mas com a queda do muro, questão das referências, um golpe duro na classe trabalhadora, uma perda enorme na juventude por sonhos, um máximo que nós conseguimos de alcance de política pública ou de alcance de pensamento progressista ainda é muito pouco perto do que seria o mínimo razoável. Então, você tem também um descontentamento muito amplo que está gerando, desde grupos que vão se apegar numa coisa para além do físico, para além das relações concretas, como você tem também, por outro lado, e com o mesmo grupo, o crescimento de grupos, por exemplo, com pensamentos neofascista, religioso, nazi-religiosos, e etc. Né? E não está só nos evangélicos. Levar em conta que outros segmentos terminam participando. Tem uma hegemonia política da orientação deles, mas você tem outros grupos, por exemplo, católicos, carismáticos, e outros grupos que vão adentrando a esse pensamento, porque não conseguem achar resposta para suas questões mais concretas. Uma coisa são a disputa nossa ideológica, a outra é o seguinte, é o cara conseguir colocar comida em casa, é a pessoa conseguir pagar suas contas, é a pessoa ter um mínimo de proteção com as suas crianças. É uma questão da violência que nós não podemos levar em conta. Teve um avanço enorme na América Latina de forças progressistas. E, ao mesmo tempo, junto com as forças progressistas, cresceu significativamente o aumento da violência. Então, é um tema, nossa região aqui está considerada uma das regiões mais violentas do mundo. Né? Bate áreas de guerra. Então, eu acho que essas não respostas mais de fundo, na subjetividade também, termina desautorizando a classe política e as pessoas tentando buscar, talvez, saídas messiânicas, saída para além da vida concreta. Né? Porque, pelo menos, ela tem um amparo, né? Um amparo espiritual muito forte. Eu acho que é isso. Assim, coloquei muitos elementos, mas eu vejo um pouco nessa dificuldade. Então, abrir o diálogo é como? É dialogando. Tirar um pouco do preconceito, coisa muito concreta. Olha, eu trabalhei na Associação Amigos de Bairro, né? A gente ajudou a construir lá, por mutirão, uma das associações de um bairro muito violento. Tinha pessoas que já eram evangélicas e ajudavam de final de semana. Um pedreiro ia lá e dava 2 horas de contribuição. É porque esse acirramento também, isso interessa, não interessa a nós. Essa coisa todo o tempo não interessa. É bom localizar para fazer o debate político com a classe, com a representação política desse segmento. Os evangélicos são pessoas extremamente, está no nosso cotidiano, é a pessoa que oferece o cafezinho no bar, e outra coisa, né, que foi bem apontado pelo Álvaro, né? Em geral, é aquela pessoa que vai traçar o mesmo perfil das vítimas históricas do Estado opressor brasileiro. São povos com pouca educação, no trabalho informal precarizado, de descendência afro-brasileira, geralmente que tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, pessoas que às vezes não conheceram na vida inteira trabalhar 4 anos registrados e conseguir ter estabilidade de férias. E essas pessoas são amparadas espiritualmente, né, colocado num debate de esvaziamento da política, que tudo que está em volta dela é por uma questão religiosa, por
o encosto que tem e que essa pessoa vai conseguir se libertar na medida em que ela está associada a outros grupos, e lá as pessoas falam de felicidade, cantam música, as pessoas se abraçam, a pessoa sente um depoimento lá na frente de alguém que estava na mesma situação dela, que conseguiu superar, etc. E isso vai construindo essa narrativa de uma saída para além das questões concretas da política. Ok. O Márcio, não sei se você queria completar ou, como você fala, esticar a corda. Só para pontuar, a gente já está aqui há 2 horas fazendo a entrevista. Então, se for puxar, dá só uma puxadinha. Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. E depois fica muito longa para as pessoas poderem assistir tudo isso. Sem som. Vou aproveitar a presença do Marquinhos, da história de vida dele, para dar uma esticadinha na corda, mas sobre o que você acabou de falar, que para esse grupo, para essas pessoas, né, os evangélicos, faz sentido ouvir Jesus na goiadeira, por exemplo, e outras frases que, para quem não é estranho, e tem uma arrogância colocada em parte da sociedade aí que é tirar sarro, né? Mas não consegue compreender que para aquele grupo faz total sentido isso, né? E não é tirando sarro, não é menosprezando e diminuindo que você vai conseguir estabelecer um diálogo mínimo, que seja, né? E o acirramento não interessa a ninguém, não interessa ao povo. Mas eu queria esticar em outro ponto aí, porque você tocou 2 vezes especificamente em direitos humanos, e uma delas você fez uma abordagem um pouco mais crítica, né? Eu queria compreender um pouco mais isso, né? Qual é a crítica que você faz no sentido que a gente se limita a direitos humanos, tem gente que acha que direitos humanos é algo de esquerda, né? E não consegue compreender talvez a origem, talvez os limites desse debate, entender melhor isso. Não, acho que a questão que eu tinha colocado foi o seguinte, foi essa parte, né? É que, na verdade, os direitos humanos é um alvo do ataque dessa questão que trazem a classe política conservadora e reacionária na questão dos valores e costumes. Então, você veja bem, os caras viram muito mais para essa situação, para atacar os direitos das chamadas minorias e etc., junto com isso, os defensores de direitos humanos, criminalização dos defensores de direitos humanos, das organizações de direitos humanos, virou um alvo central. O alvo central por trás, né, é a questão que eles pegam dos direitos humanos, porque vai dizer que aquela coisa, os direitos humanos não é para humanos direito. Os direitos humanos é para marginais. Então, alguém que está em nome do posicionamento, inclusive religioso, direito à vida, direito supremo, não pena de morte, etc., eles vão criminalizar todo esse segmento, que eles percebem. Mas, por outro lado, também você vai ver um segmento que é alvo da ação deles de conversão. Eles atacam as minorias, atacar no sentido de mercado. Né? Tem um ataque, porque esse é um segmento também que eles disputam. Você lembra o que eu falei? Quer dizer, o mesmo cara, então, que a gente disputa, não, que os nossos dados de direitos humanos nacionais apontam que é os grupos que têm que ser protegidos, você vai ver que esses são os grupos que estão convertidos. Né? Então, acho que tem uma disputa aí que é pouco explorada no debate. Porque o cara fala, eu não vou ficar disputando muito universitário, não vou ficar disputando muito um cara que já está organizado, entendeu? Vai disputar um segmento que está nas minorias, né? E outros são questões de valores, de sexualidade, posicionamento religioso, essa coisa toda que nós já conhecemos. Um é esse. O outro, eu acho que a fala do direitos humanos, a educação dos direitos humanos... Espera um minutinho que eu vou mudar aqui, vou mudar de lugar, mas eu continuo falando com vocês. Começou a ficar lotado aqui o lugar que eu estou. Só um minutinho, eu continuo falando com vocês. Aí eu acho que esses locais... Opa, o que eu fiz aqui? Pronto. Eu acho que esses locais
a gente perdeu um pouco essa narrativa também, porque ficou uma discussão um pouco de nós Marquinhos, Cortou o som. voltou. Voltou. O sinal estava ruim no lugar que você foi. Mas está ruim o som. Sim, voltou. Voltou. Desculpa, tive que mudar de lugar aqui. Não, então, eu acho que então tem isso. A outra, eu estava pontuando, é o seguinte, aqui é a questão do debatedor de direitos humanos ficar um grupo muito restrito. Muito restrito e na narrativa, com a sociedade, com a opinião pública, nós perdemos ter uma hegemonia do pensamento contrário aos direitos humanos, de associar os direitos humanos a uma pequena parcela da atuação do movimento das pessoas que atuam com direitos humanos. Vocês estão ouvindo? Sim. Tá. Ok, tá. Então, eu acho que aí, Márcio, aí tem uma questão que nos coloca um desafio, o processo de educação em direitos humanos, da comunicação em direitos humanos, porque a gente enfrenta essa questão, você vai pensar como grupos religiosos, pelo princípio do direito à vida, etc., pudesse ser contrário aos direitos humanos, combater os direitos humanos. E você tem também, dentro das forças progressistas, nós temos um desafio enorme com a boa parte. Agora, com esse ataque nos últimos 2 anos, eu acho que os direitos humanos começam a ganhar um espaço maior na escuta dos grupos progressistas, democráticos e de esquerda. Mas, para a gente é um desafio. Os caras falam assim, esses papos de direitos humanos, papo liberal, né, quer dizer, desqualificando, né, inclusive no campo progressista. Então, acho que esse é um ponto bastante sensível, né? Essa questão da estratégia da comunicação. Acho que é massificado os meios de comunicação ao contrário e começa um discurso, né, muito bem elaborado, de pegar a questão dos direitos humanos, jogar ele em temas de uma sociedade conservadora que repudia, e com isso vai gerando uma narrativa contrária a toda essa afirmação, que são os direitos básicos do ser humano, a proteção dele na relação com o mais forte, a proteção dele diante do Estado. São as coisas mais básicas, né, que nós estamos falando aqui. Mas, então, essa construção é muito bem feita. Porque, veja bem, essa é uma coisa que chamou a atenção, né, como os conservadores religiosos pudessem ser contra a narrativa dos direitos humanos. Então, o que eles vão dizer? Os direitos humanos não é isso que esse pessoal está falando. Isso que esse pessoal fala de direitos humanos, na verdade, eles são comunistas. Isso é uma conversa. Eles são comunistas e eles querem, eles estão te educando para você defender. Eles não acreditam em direitos humanos, porque ele não defende você, que é trabalhador. Ele não está do seu lado de você, entendeu? Então, eles vão pegando essas questões muito concretas. Ele não apoia que o seu filho vá para uma clínica de comunidade terapêutica. Eles vão todo construindo uma narrativa. Eu acho que foi isso que eu falei. Assim, a minha crítica vai um pouco nesse sentido. Então, o alcance dos direitos humanos, né? Nós tivemos muitos enfrentamentos, né? Por exemplo, no campo de quem é dos direitos humanos, que é um pouco da minha agenda. Quando nós fomos fazer disputa, que foi trazer sindicatos, outras coisas, houve uma brigaiada aqui. Num estado, vou ampliar um pouco, houve uma disputa porque o pessoal entendia que não era direitos humanos. Como é que o movimento sindical é direitos humanos? O que o movimento de catadores é direitos humanos? Então, veja bem do que nós estamos falando. Nós estava ali num momento de disputa política. Então, tem também... Mas, olha, houve um estranhamento. Falaram, não, quem é dos direitos humanos somos nós. Quer dizer, os grupos não têm outros direitos humanos, somos só nós. Então, uma certa bolha, né? E na hora de enfrentar um inimigo tão poderoso,
com a narrativa tão poderosa como a narrativa do governo central, a necessidade dos direitos humanos ser acolhido por outros segmentos mais amplos da sociedade. Então, acho que esse é um viés muito interessante, né? Da gente estar muito atento a essa disputa que está colocada, a essa narrativa que está colocada. Então, é quase, você tem que tomar cuidado no lugar que você está, e eu chego a falar para você, dependendo do lugar que você está, se tiver na comunidade, talvez seja mais perigoso você falar que você é um defensor de direitos humanos do que você falar que você é um comunista. É impressionante. Então, olha a capacidade, virou um alvo, é um alvo central, é um dos alvos central do pensamento, o ataque aos direitos humanos. Promovido pelo governo, com forte apoio das igrejas e de grupos neopentecostais e de esses grupos que atuam aí nas igrejas. Vou aproveitar o gancho e vou te fazer uma pergunta, Marquinhos. Qual a relação dos direitos humanos com a educação? E aí eu estou falando da educação como um sistema, né, formal e informal, mas como um espaço, né, a escola, a universidade ou os centros comunitários de cultura, enfim, espaços e processos educativos. Então, qual que é a relação dos direitos humanos com a educação? E se você acha que a educação pode transformar o mundo? Eu entendo, estou tentando pegar aqui pegar a bateria aqui, peraí. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Fica tranquilo. A gente muda de lugar, vai reapresentando. Vai dar certo. Agora vai dar certo. Então, a educação tem muito a ver com direitos humanos, né? Mas a gente começa a perceber a dificuldade quando você fala que você tem que criar um plano de direitos humanos. Então, tem uma desassociação, tem uma fragmentação de alguns temas. Tem alguns temas que são difíceis, porque se você perguntar, talvez, para várias pessoas do dia a dia da educação, eles podem dizer que eles têm reticência aos direitos humanos, quando, na verdade, os direitos humanos e a educação andam junto. E isso numa perspectiva de que construção de sociedade que nós queremos. E não é no sentido de... a gente está discutindo, quando você discute direitos humanos, nesse sentido do Estado democrático de direito, é que sociedade que nós queremos. Se nós temos que educar, se nós temos que dialogar, construir uma perspectiva de não violência, uma perspectiva de respeito ao outro, né? E esse tipo de coisas, me parece que a questão de luta de classe, outros temas, luta racial, etc., os grupos que estão envolvidos com essas políticas, desconsiderou isso. Porque quando você está mexendo com esse tipo de prática ligado com a educação, você está mexendo com uma coisa central da cultura, da construção da identidade brasileira, que é uma identidade conservadora. Entende? Então, acho que os direitos humanos têm essa questão. Quando você pensa, você está dialogando assim. Você não precisa falar de luta de classe. É outro tema. De questão de igualdade racial, do direito da mulher. Mas quando você traz os direitos humanos para dentro da educação, uma questão mais ampla, pensar em trabalhar com criança e adolescente, você mexe exatamente aí. Você mexe exatamente no Estado com uma tradição conservadora que dá para com uma desigualdade enorme, com um modelo patriarcado, né, com um modelo racializado, e quando você traz esse sistema, você está mexendo exatamente com isso. Acho que esse é o ponto sensível, Márcio. Me parece... É o que gera as reações. Eu só ia fazer um parênteses. Pode falar. Do que você estava falando, que me parece que você colocar os direitos humanos na educação, né, é exatamente... Você não tem como, aqui no Brasil, fazer isso sem desenvolver um pensamento crítico, né? Porque tanto em colégios de classe alta, média e baixa, você vai tocar em questões como a desigualdade no Brasil, a acumulação de riqueza, né? A extrema diferença entre acesso a serviços, né? O preconceito racial.
né? Então, esses temas são temas que vão gerar, porque os direitos humanos vão estar ligados a você olhar para um tema e ver a realidade. E isso vai gerar necessariamente um pensamento crítico. Não em todos, mas uma situação, né, que vai gerar esse confronto. Né? E isso pode desestabilizar um pouco, né, essa divisão, né, de privilégios, de lugares. Então, eu acho que é isso que você está falando mesmo. Exatamente isso. E a gente percebe, né? A gente percebe que esse é um tema muito delicado. Porque a gente não entendia, mas você está falando de direitos humanos, uma coisa tão comum, uma coisa, né? Inclusive com boa aceitação nas pessoas com nível de esclarecimento, pessoas, né? Com nível, com acesso maior à informação. É tranquilo, porque essa resistência é tão forte vem da onde? Vem exatamente, lógico, politicamente com um segmento, mas na base, a resistência da base vai bater nessa população que eu estou falando, que é o mesmo perfil da população que historicamente é excluída. Esses aí não querem nem saber, não quer saber de nada. Então, acho que é isso, exatamente. Você tocou. Tem que gerar um pensamento crítico, você tem que mexer com o status quo das pessoas. Mexer com direitos humanos num nível de desigualdade do Brasil é fundamental. E outra coisa, um outro tema que vai mexer com direitos humanos, nesse caso, é a questão da relação dos indivíduos com o Estado. Que o Brasil também tem essa cultura, né? Porque o Estado também é conservador. É muito conservador. E instituições do Estado com caráter reacionário. Pegar justiça, né? Vai pegar vários segmentos da força de segurança. Não são conservadores, são reacionários. E é amplos setores, não é... São amplos setores, assim. Então, eu acho que aí, quando você mexe com direitos humanos, você traz isso para a base. Você fala, não estou discutindo questão de classe, estamos discutindo só respeitar os direitos básicos universais. Pessoa ter acesso à educação com equidade, pessoa ter acesso a um processo legal, pessoa ter direito à ampla defesa, a pessoa ser respeitada pela condição que ela é, e etc. Quer dizer, coisas muito... Assim, a gente falando, fala, mas como que isso pode gerar uma revolta em amplos setores da sociedade? Mas você vê que são temas pequenos. Você não pega direitos humanos falando queremos dividir a riqueza do Brasil. Queremos, não, é coisas muito simples, muito coisa cotidiano. Né? Que a menina possa usar a roupa da cor que ela quiser. Que a minha família pode educar meu filho, coisas muito básicas. E isso gera uma reação que assusta, né? Chega a assustar as pessoas defensoras de direitos humanos. Né? É o direito à vida na periferia, por exemplo. Coisa muito básica. O genocídio que acontece é algo dessa ordem. Então, o diálogo dos direitos humanos e educação, para mim, a questão central está aí. Né? E eu acho que a gente teve um erro estratégico nessa temática, sabe? Quando eu falo assim que nós perdemos o jogo da hegemonia, nós perdemos a hegemonia desse processo. E a dimensão estratégica de como pautar alguns temas com a sociedade, eu acho que o próprio governo que propôs a fazer isso, que está correto, ele já tinha perdido a pá dele, ele perdeu a mão de olhar a sociedade como estava e de conversar com a própria sociedade antes de pautar. Porque esse tema trouxe uma reação. É como assim, sabe? Se a gente, por exemplo, tem gente que quer manter a hegemonia na educação. Tem segmentos que não aceitam discutir determinados temas de minoria, direito a determinadas minorias. Tem outro segmento que tal. Esse segmento estava mais ou menos fragmentado. Quando você coloca e força isso em esse diálogo mais profundo com a sociedade, de entender como é que estava, você faz um processo, você puxa esse grupo e esse grupo consegue criar uma unidade nacional contra esse pensamento. Uma das questões centrais é os direitos humanos. Tanto que ficou nítido. Você vê que um ano e meio de governo aí, pouco mais, né? Pouco menos de um ano e meio, você vê como é que o bicho já está espedaçado. Eles conseguiram juntar todos para combater um pensamento. E uma das questões, não é a única, mas uma das questões é os direitos humanos.
Então juntou, sabe? Juntou o grupo da arma contra o grupo que não defende tortura, contra a tortura nos presídios, que juntou o grupo que é contra LGBT, que juntou um grupo que não aceita educar a criança se não for na base da doutrina da Bíblia, que juntou um outro. Então foi juntando, montou uma unidade contra esse pensamento, né? Fica muito nítido com a construção de um cara completamente despreparado para ocupar o cargo para presidente. Fica nítido. Uma coisa venceu porque os caras conseguiu. É um cara que está apto para executar e tal, mas você pega que é um cara com condições de capacidade política dele bastante limitadas. Você olha assim e fala, pô, como, né? Mas é isso. Bom, estou entrando muito em tema político aí, né? Ô Marquinhos, eu vou fazer aqui, na verdade, uma reflexão, mais do que uma pergunta. Mas entenda como uma pergunta, porque estou elaborando agora essa reflexão e aí você pode, talvez, interagir com isso. Você falou dessa questão dos direitos humanos, né, e essa dificuldade, né, das pessoas assumirem esse discurso do medo que dá também, do preconceito que existe contra ele. Aí a gente conversou sobre essa questão dos direitos humanos e a relação com a educação, né? Porque colocar isso na educação de forma verdadeira, né? Não ficar falando os direitos humanos como um ideal, Revolução Francesa, liberdade, igualdade, mas falar de direitos humanos como uma situação concreta. Então, eu estou pensando nessa situação, né? E não no uso dos direitos humanos para reforçar o sistema de desigualdade na educação. Estou falando exatamente o contrário, de empoderamento. E aí, eu fiquei pensando aqui que existe uma questão que é a da arena do debate. Porque se a gente for falar de direitos humanos e de fortalecer esse discurso, a gente tem que pensar no fortalecimento de uma arena política de debate também, né? Porque é uma arena do diálogo, uma arena da democracia, uma arena onde vai estar presente o socialismo, enfim, mas é uma arena do diálogo, do debate político, né? E talvez as pessoas, principalmente essas que são invisibilizadas do sistema educacional, da sociedade, como você estava falando, e das crianças, né? Exista uma certa aversão e um certo medo, né? Exatamente por conta do empoderamento que é necessário, né? Da pessoa ser reconhecida. Existe aí um processo de deslegitimação anterior dessas pessoas. Essas pessoas não têm direito ao debate, né? A periferia não tem direito à participação política. O que seja, o evangélico não tem direito, né? Apesar de que um grupo tomou o poder, mas essas pessoas elas não têm direito a participar da arena pública. Essa arena pública pertence a um outro grupo. Então, se você assume os direitos humanos, existe aí talvez um receio, né? Uma posição defensiva, porque esse não é o nosso espaço, né? Foi essa reflexão que eu fiz. Então, não sei o que você acha disso. Eu entendo que você está falando, né? A questão de ter o espaço político, você vê que hoje a força política predominante ela vem no contrário, ela vem negando a política, né? Então, exatamente, quando você nega a política, você nega a possibilidade de resolver as coisas a partir disso que você aponta, do diálogo, de sentar, de negociar. Então, eu acho que esse é o debate, lógico, isso está diretamente ligado aos direitos humanos. Porque na concepção dos direitos humanos também você traz para dentro do Estado. O Estado, lógico, Estado burguês, Estado liberal, mas você traz para dentro do Estado mediador nessa relação, inclusive contra ele mesmo. Se você esvazia, você nega a política, você está negando o Estado, você está negando de alguma maneira o Estado, e isso não é à toa, porque isso também está ligado a um pensamento teológico. Exatamente. Teológico, messiânico, autoritário, vertical.
É isso, esse é o debate. Então, eu percebo assim um pouco, sabe, Álvaro? O que eu percebo assim? Tem muita gente que não discutia abrindo espaço. Eu fui chamado assim aqui por alguns mandatos classistas para passar uma tarde com os assessores discutindo direitos humanos. Eu percebi que houve uma pauta. O pessoal começa a se pautar e começa a perceber que tem coisas que está dizendo diretamente, por exemplo, esse grupo que me chamou, porque associou diretamente que direitos humanos é garantir que se o cara está trabalhando tem que ter direito à carteira registrada, é um direito básico, universal, no caso brasileiro, né? A menos, como está acontecendo, mudança na legislação. Então, quem que é o parâmetro aí? É o Estado de novo. Né? Você não nega o Estado, você entende? Para um país como o nosso, falar de direitos humanos é falar do Estado presente. E esse Estado presente, se ele for presente, ele esvazia esse grupo que está construindo hegemonia na periferia, vem crescendo na política de forma organizada. Eu acho que esse é um tema. Esse é um tema fundamental para discutir hoje. Legal. Acho que é isso. Tentei ser bem resumindo, né? Por causa dos horários aí também. Márcio, mas é isso. Não sei se é isso que você quis dizer. Não sei se não, era, era isso mesmo. Era uma reflexão. Então, como é que você contribui aí na reflexão? Márcio, se não tem nenhuma corda na mão, eu ia passar para o Marquinhos se ele quer falar mais alguma coisa. A gente tem uma pergunta aqui também que é sobre as tecnologias digitais. O que você pensa da educação e as tecnologias digitais? A educação, ela é possível educar com qualquer instrumento, qualquer ferramenta. Ótimo. Eu acho que a gente tem que discutir, é importante dizer sempre para quê, para quem, mas é um baita instrumento, né? Facilita. Hoje, nesse momento, eu estou surpreso. Eu estou trabalhando aqui, nós somos um grupo pequeno aqui de São Bernardo. Eu estou trabalhando mais ou menos com 350 famílias. O instrumento maior que nós estamos usando é tecnologia. Por que eu estou surpreso? Porque a galera está se comunicando, velho. O pessoal comunica, a gente tem um instrumento para fazer, para preencher um formulário, o pessoal está printando e veio perguntar para mim, eu falei, eu não sei, eu vou pedir ajuda para alguém. Então, é uma ferramenta de acesso, né? O que a gente percebe é um pouco para quem e dizer que eu vejo muito assim, tem muitos locais que a gente está discutindo educação, a pessoa fala, mas aqui não tem nada, aqui não tem computador, não tem acesso à internet. Para aprender, não precisa disso. Acho que isso é importante, a gente... o aprendizado, a forma de educar, né, de instruir, não precisa disso. Lógico, a pessoa precisa estar atualizada com o que tem de tecnologia de educação, que tem de mais para a pessoa ser um ser ativo na sociedade. Mas para educar, para buscar os conhecimentos profundo, de saber, do acúmulo da humanidade, não precisa de ter tecnologia de ponta. Isso é um pouco uma fumaça. Porém, você saber dialogar, acho que hoje é um desafio, né? Você pegar os meninos que estão aqui, criança com 3, 4 anos, você tem um problema na televisão lá no controle remoto, uma pessoa com 50, 60 anos, fica cutucando, não sabe mexer, você põe na mão de um neto de 7, 8, o menino mexe, põe a linguinha, morde a língua, daqui a pouco resolve o negócio. Então, tem uma coisa interessante, mas eu acho que ainda eu volto a falar. Eu lembro de uma experiência, você não precisa ter, para aprender, não precisa ter essas coisas. Agora é importante dominar, porque também tem uma disputa, né? Tem uma disputa de... Então, se a gente não domina, quem domina, né? Então, tem uma disputa de ficar na mão de quem esse conhecimento. Se eu posso desenvolver uma ferramenta que ajuda no processo de aprendizado, né? Se a gente não usa, fica na mão de quem? Quem está usando, né? Acho que é isso. Então, é uma ferramenta que ela pode servir para libertar, mas como ela é uma ferramenta, é isso. Imaginar, né? A tecnologia como uma enxada. Ela é uma ferramenta. Ela pode ser usada para muita coisa boa, ela pode ser usada para manter a diferença, ela pode ser usada para manter as diferenças sociais, raciais, etc. Nesse momento da pandemia, veja bem nós aqui, né?
nós estamos usando tecnologia. Então, a gente também está reinventando. Gente que tinha resistência e coisas boas, né? Que fala, gente, você faz uma reunião de 2 horas, parece que está falando 1 hora, você consegue fazer uma produção, as pessoas têm que saber sistematizar, tem um horário que são muito curtos, então você tem que ter precisão, ajuda um pouco a reelaborar algumas posições. Como ferramenta, para onde vai isso, realmente eu não sei. Eu não consigo ter uma bola de cristal, não, para tentar dizer para onde vai. Agora, é um instrumento, ao mesmo tempo, está sendo um instrumento de muita utilidade. É possível você conectar pessoas, se você não tiver essa visão, que é uma visão de domínio. Se é uma visão, como você apontou, uma visão de educação. A tecnologia associa à educação, porque ela pode ser uma ferramenta de domínio, né? Legal, Marquinhos. Eu penso bem próximo de você, assim. Eu acho que tem diferentes dimensões. A tecnologia ela é uma ferramenta, como você falou, uma enxada. É uma ferramenta didática, assim como é o quadro e o giz, como é um projetor, né? Ele só funciona a partir de um professor ou de um educador ou de alguém que a utiliza. Então, o motor essencial, o coração que move é aquele que, né, utiliza a ferramenta. O resultado depende de como essa pessoa utiliza. Agora, existe um outro lado, que é essa ferramenta que tem muitas possibilidades, e aí ela pode acabar, como você também falou, criando exclusões, né? E a gente precisa criar uma inclusão democrática, porque o que a gente tem hoje são diferentes tipos de classes que têm acesso diferenciado a essa ferramenta. Então, ela pode ser um fator a mais de desigualdade, né, na estrutura social. Desigualdade de meios, não de essência, porque as pessoas são iguais, né? E o que o professor pode ensinar com ou sem essa ferramenta, eu também concordo. Você tem a possibilidade de ensinar tudo. A ferramenta é só um meio possível, mas ela pode se tornar um instrumento de desigualdade, né? Numa sociedade onde uns têm um acesso maior a isso, inclusive não só no processo educacional, como de inserção político, das várias outras dimensões. Márcio, tem alguma pergunta? Ou então, tem? Não, tenho alguns pensamentos aqui, mas pelo andar da hora aí, acho que é melhor a gente caminhar para o fim mesmo. Então, Marquinhos, fica um espaço para você falar aí o que mais você quiser. Olha, eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado aí pela confiança. Foi um bate-papo bom. E é bom porque a gente, a partir das perguntas do diálogo, vai orientando também alguns temas que a gente já vinha conversando, mas não estava atualizado. Hoje eu estou tentando fazer um material aqui. Vou até comentar com vocês que vai ajudar alguma das coisas que voltou à tona aqui na cabeça, a gente voltar a colocar isso, a redimensionar isso. Então foi muito bom, senti bastante à vontade, mostrar a amplitude da educação, a necessidade da educação, a importância, né, da gente estar muito atento, como é uma ferramenta fundamental para libertar o povo, para libertar a ignorância, aliás, libertar o conhecimento, né, aprisionar a ignorância. Eu me senti muito à vontade, achei que foi bom, num campo que a gente gosta, que é o campo de direitos humanos, progressista, criança e adolescente, temas importantes foram levantados por nós. Foi um prazer estar com vocês. Eu indicaria 2 coisas importantes assim da nossa conversa. É um tema da educação não formal, nós estamos falando muito aqui, a gente vem conversando muito, a tal da educação popular, educação comunitária e educação social.
É um debate que a gente vem trabalhando, porque está tendo alguns temas aí, e outro agente super importante que tem, acho que, um papel, assim, tem um caminho grande para a gente trabalhar, de aproximar dois trabalhadores da educação, os professores e os educadores sociais. Então, a dimensão nossa aqui da região Sudeste, de olhar a educação, olhar o Estado, olhar as necessidades, o comunitário, é muito diferente do Nordeste, muito diferente do Norte. A gente teve a oportunidade, por essas andanças, de ver como é vivo o movimento de saúde, por exemplo, no Nordeste, com as educadoras, com as doulas, com as parteiras, com os remédios medicinais, com o conhecimento passada por esses educadores, os educadores sociais dos serviços, né? E os professores, né? Como que a gente buscar essa aproximação desses, que não é dois mundos, é um mundo só, mas que se mantém afastado. E tem uma questão central, qual é o objeto da educação, né? Que termina sendo as pessoas, termina sendo o ser humano, que esses dois grupos trabalham. Acho que essa aproximação esse diálogo é fundamental, a formação desses agentes é fundamental, inclusive em alguns espaços comuns. Acho que tem que construir espaço comum para ter essa troca, fluir essa troca. É isso aí para mim. Então, ficaria muito com isso. Esses trabalhadores aí tá no Brasil inteiro, a gente vem trabalhando muito. Então, se em algum momento dessas reflexões poderem fazer esse diálogo, né, do professor, daquela pessoa importante, fundamental que está dentro da sala de aula, e daquele outro educador que trabalha com educação, com a mesma pessoa, só que fora da escola. Se não é com a mesma pessoa, é lá no sentido simbólico. Ela é com a família daquela pessoa ou é com a comunidade daquela pessoa. E está trabalhando com educação. Talvez aí a gente tenha um hiato, mas acho que a gente tem que buscar, do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, aproximar, e do ponto de vista de ação, aproximar esses dois trabalhadores em educação. É isso. No mais, obrigado pela oportunidade. Foi um baita prazer estar com vocês. Vamos aí fazer outras coisas, a ideia do curso que vocês falaram aí, vamos ver se a gente consegue se conectar de alguma forma, e um prazer conhecer o professor. Muito tranquilo, muito... professor, sabe passar a bola, que a gente vai conversando vocês, Márcio, que a gente nem percebe. Então, no final fala, esse que é o cara, né? Fala que o bom professor, o bom educador, né, é aquele que muitas vezes tem que estar na frente, mas o bom professor é aquele que depois de um período ele fica no meio. O excelente professor é aquele que depois do período ele é só mais um. Eu me senti mais um no meio de vocês, então eu quero parabenizá-los. Maravilha. Olá, Márcio. Marquinhos, a nossa conversa e a sua entrevista assim, foi muito rica mesmo. Eu volto a dizer, né, quando a gente estava conversando, não sei se entrou ou não na gravação da entrevista, mas pessoas como você que estão lá na ponta, enfrentando a realidade social com o viés da transformação, tem uma capacidade de produção de conhecimento e produção de saber muito grande, e que nosso objetivo é contribuir para que vocês revelem, desvelem isso, né? Tornem público. Então, só tenho a agradecer por você ter aceito o convite. Você é uma referência não só em São Paulo, mas no Brasil. Tem uma história de militância, de luta política aí que acompanha a Constituição de 88. Você vem antes dela, né? Tem uma história de vida incrível. Eu acho que você já deve ter aproximadamente uns 120 anos, olhando o seu currículo, né? Com tudo que você já fez. E foi uma satisfação muito grande, uma honra muito grande para a gente, e agradeço você ter aceito o convite. Obrigado. Legal. Eu também agradeço, Marquinhos, muito, e acho que, aproveitando o que o Márcio colocou, eu acho que a ideia aqui é aprender juntos, né? A gente precisa restaurar essa capacidade de dialogar e reconhecer, né, que o conhecimento ele é múltiplo, é plural, ele está em todo lugar. Então a gente tem que aprender junto, a gente tem que aprender com o outro. Todo mundo tem um potencial para contribuir nesse processo, para ensinar,
para contar a sua história e fazer com que a gente possa reconhecer, né, essa humanidade como muito mais como uma comunidade do que como inimigos. Então, foi muito legal aqui conversar com você, Marquinhos. Sou teu fã, admiro a sua história, né? A hora que eu conheci o teu currículo ali, fiquei assim emocionado, porque o conhecimento que você tem, né? E eu sei que depois você também passou pelo ensino formal, mas o conhecimento que você tem é fundamental para qualquer pessoa que queira entender, né, as questões que são sociológicas, são da ciência política, da história. Então, muitas vezes, assim, não adianta você ler 1000 livros se você não entender, né, essa experiência. Se você não ouvir essa experiência, você vai ler ali sobre o Brasil, você vai construir uma ideia, né? Mas vai ficar faltando alguma coisa. Então, a Rino Educação agradece, vamos sim fazer essa parceria, vamos aprender juntos. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado a vocês. Um abraço. Valeu, valeu. Valeu, Marquinhos. Até mais. Valeu. Até. Até. Tchau.